que a história tentou apagar sobre o horizonte é mais profundo que a própria luz que o atravessa. Um segredo enterrado por milênios, oculto entre o céu e a terra, que ainda hoje desafia os nossos sentidos. Prepare-se para descobrir o que os antigos navegadores, os astrônomos renascentistas e os físicos quânticos têm em comum: o medo de olhar para o fim do mundo e encontrar algo que jamais deveria ser visto. Neste vídeo, revelaremos a verdade oculta do horizonte, aquele limite ilusório que nos faz crer que o impossível está sempre à distância, mas que, na realidade, esconde uma porta para o desconhecido. A primeira civilização a mapear o horizonte foi a dos babilônios, que, há mais de 4.000 anos, gravavam nas tabuletas a linha onde o sol desaparecia. Eles acreditavam que, ao cruzar esse traço, o espírito humano poderia tocar o divino. Mas não foram apenas eles. Os vikings, guiados pelas estrelas, usavam o horizonte como bússola viva, ajustando suas velas ao ritmo da aurora. Um estudo recente revelou que eles mediam a curvatura da Terra observando o desaparecimento gradual dos mastros de navios ao longe, um método tão preciso que só seria superado pelos satélites modernos. No Renascimento, Leonardo da Vinci descreveu o horizonte como a fronteira entre o visível e o invisível, anotando que a luz do Sol se curva ao redor da Terra como se fosse água em um lago. Essa ideia foi considerada heresia, pois contradizia a doutrina da Igreja que afirmava um céu plano e imutável. E então, no século XX, Einstein mudou tudo novamente. Sua teoria da relatividade mostrou que o horizonte não é apenas uma linha, mas uma fronteira espaço-tempo, o horizonte de eventos de um buraco negro onde a luz é sugada e nada pode escapar. A revelação mais chocante veio em 2019. Quando o Event Horizon Telescope capturou a primeira imagem de um horizonte de eventos. O anel de luz ao redor da sombra negra provou que o que antes era mito agora era realidade observável, confirmando que o horizonte pode ser tanto um ponto de partida quanto um ponto sem retorno. Mas o que realmente aconteceu quando humanos começaram a desafiar esse limite? O ponto de virada ocorreu quando o astronauta Chris Hadfield, em 2001, descreveu o horizonte terrestre visto do espaço como a linha que nos lembra que somos apenas grãos de poeira sobre um oceano de escuridão. A partir daí, a corrida espacial transformou o horizonte em um alvo. Missões secretas da Guerra Fria tentaram usar o horizonte como cobertura para testes de armas de energia dirigida, acreditando que o brilho da aurora poderia esconder explosões invisíveis a olho nu. Um erro fatal aconteceu em 1972, quando o satélite soviético Cosmos 954 colidiu com o horizonte de detecção de radiação da Terra, espalhando plutônio sobre o Ártico. O desastre foi encoberto por décadas, mas os resíduos ainda são detectáveis nos glaciares, provando que brincar com o horizonte tem consequências mortais. Hoje, o horizonte continua a influenciar nossa tecnologia. Os drones de entrega utilizam algoritmos que calculam a curvatura da Terra em tempo real para otimizar rotas, enquanto os telescópios de próxima geração, como o James Webb, exploram o horizonte cósmico buscando a luz das primeiras estrelas, a fronteira final da nossa compreensão. O legado desse mistério é profundo. O horizonte nos lembra que o desconhecido está sempre à nossa frente, mas também que nossa curiosidade pode transformar o impossível em realidade. As lendas dos navegadores, as teorias de Einstein e as imagens dos buracos negros convergem para o mesmo ponto: o horizonte é tanto barreira quanto convite. E ainda assim, apesar de todo o conhecimento acumulado, o horizonte permanece inatingível. Cada geração reescreve sua própria história ao olhar para aquela linha que desaparece, buscando respostas que talvez nunca existam. A linha que desaparece no horizonte nos lembra que o desconhecido está sempre à nossa frente e, ainda assim, buscamos alcançá-lo.